Viver em condomínio nem sempre é uma tarefa fácil. É um lugar com pessoas com gostos, princípios e opiniões diferentes. E justamente por isso, o convívio exige ponderação, bom senso e uma boa dose de paciência. Problemas com animais, vaga de garagem, obras irregulares e barulhentas, vazamentos, mau uso de áreas comuns são alguns exemplos. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre o papel do condomínio quando há briga entre vizinhos. Saiba o que diz o Código Civil e como a Convenção e o Regimento Interno podem estipular regras e punições para moradores que descumprem normas condominiais. Antes de começarmos, vamos ver o que diz a Constituição. A Carta Magna diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Diz ainda que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Sobre o tema, eu converso agora com a advogada Betânia Oios, que atua na área de direito civil, e com o advogado de direito condominial, Márcio Zuba. Muito obrigada pela participação e pela presença de vocês aqui no artigo 5º. E nós vamos assistir, antes de começar o nosso debate, a uma reportagem da Rádio e TV Justiça sobre um problema que aconteceu em um condomínio aqui em Brasília. Este prédio tem 180 apartamentos. Agora pense em quanta gente diferente na criação e no temperamento. O problema mais recente ocorreu quando pedreiros trabalhavam no telhado. Um morador reclamou com o encarregado do condomínio que havia pessoas olhando para dentro da cobertura dele. Ele disse que era para descer imediatamente, que ele ia fazer uma reclamação formal com o síndico. Eu disse para ele que poderia fazer a reclamação formal, né? Aí ele se irritou mais quando eu falei isso. Aí ele disse que ia meter bala para cima. E como é que você se sentiu com uma ameaça dessa? Eu senti coagido, com medo, né? Porque eu também estava lá com o pessoal prestando serviço. A administração estuda o que fazer sobre o comportamento do morador. Em geral, a Convenção e o Regimento Interno dos Condomínios prevêem advertência e multa para quem tiver comportamento inadequado. Tudo tem como base o Código Civil. Segundo o texto, um dos deveres do condômino é não utilizar a edificação de maneira que prejudique o sossego, a salubridade, a segurança das pessoas e os bons costumes. Se não cumprir esta e outras regras, pagará a multa prevista no regimento ou na convenção. A multa não poderá ser maior do que 5 vezes o valor mensal do condomínio. Em casos extremos, o morador pode até ser excluído do condomínio, mesmo que seja proprietário. Isto está previsto no enunciado 508 da Jornada de Direito Civil. Ele tem que estar com atitudes de má condutas reiteradas, né, situações graves contra os outros condôminos. E essa exclusão do condômino pode ser realizada através de uma assembleia. No caso do proprietário, ele não vai perder a propriedade do imóvel. Ele será apenas excluído da sua posse. No caso, ele terá que alugar o imóvel ou apenas ceder a terceiro. Doutor Márcio, quando isso pode acontecer de um locador ou até mesmo um proprietário ser expulso ali do condomínio? Vamos lá, Flávia. A expulsão do condômino, no caso, ela é uma medida drástica, tá? Ela é a última medida dentro de uma sanção administrativa que pode acontecer para o condomínio. Então, primeiro ele pode advertir verbalmente, advertir por escrito, notificar, aplicar multa. A Assembleia pode deliberar sobre a aplicação de uma multa com um patamar mais elevado. E, por último, a Assembleia também pode deliberar sobre aí a expulsão desse morador. Obviamente que essa expulsão, como uma medida drástica e extrema, ela caracteriza-se através de quê? De uma conduta reiterada desse morador que viole as normas internas do condomínio. Ou seja, quando ficará caracterizado que este morador não tem condições de morar numa coletividade, é aí que sim a Assembleia pode deliberar sobre a sua expulsão e, em alguns casos também, essa situação é levada ao judiciário. Por quê? Esse morador que gera problema para o condomínio, ele também faz parte da coletividade condominial. Por sua vez, a conduta reiterada dele ou a ação que gere conflitos, que gere aí uma falta de efetividade daquelas outras medidas que foram aplicadas, é que vai gerar aí essa expulsão dele do condomínio. E, doutora Betânia, sempre tem que ser uma decisão colegiada ali? O síndico pode decidir alguma coisa sozinho em casos assim ou não? Não, jamais. Ele tem sim que chamar a Assembleia, né, convocar, e aí sim, ali será decidido sobre a medida mais adequada a ser efetuada.
E num caso como esse da reportagem que a gente mostrou, que houve até uma ameaça com uma arma, um caso mais grave, cabem também outros tipos de medidas sem ser só uma reprimenda, uma multa ou até uma expulsão? Cabe também uma medida policial, vamos dizer assim? Sim, cabe sim todas as medidas policiais. Você pode fazer um BO, é aconselhável, inclusive, fazer um BO, até mesmo porque não se sabe hoje em dia do que é capaz o condômino, não é? E, inclusive, caso ele destrua alguma coisa, algum bem, ou do condomínio comum ou de algum condômino, ele será condenado, via judicial, a pagar, a ressarcir esse dano que ele causou. E qual o papel do condomínio, doutor Márcio, quando há aí uma briga entre vizinhos? Seja uma coisa mais simples, seja uma coisa mais complexa. O condomínio sempre tem que intervir? O papel do condomínio é um papel moderador, ele é um papel intermediador. O condomínio representado pelo seu síndico tem que sempre buscar o quê? A conciliação. Então, o condomínio é condomínio tanto do morador que é vítima de uma suposta violação ao regimento, quanto também daquele morador agressor, ofensor. Então, basicamente, o condomínio tem um papel de tentar intermediar. O síndico tem que buscar sempre a melhor forma, a conciliação, a mediação, visa, obviamente, manter uma harmonia entre os seus moradores. Até porque, se há um desajuste nesses aspectos, a gente não sabe quanto tempo um morador vai ter que encarar o outro. Então, com base nisso, é sempre aconselhável que o síndico busque aí essa conciliação. E essas más condutas aí em condomínio são previstas no Código Civil, como a gente falou na abertura do programa, né, doutora Betânia? O que o Código determina? O Código determina que, se a conduta, essa má conduta, ela for reiterada, pode ser aplicada multa de até 1/5 do valor mensal do condomínio, da taxa condominial que todo mundo paga, certo? E se essa má conduta, ela extrapolar, vamos dizer que a ameaça frequente ali, o condômino começa a perseguir o outro e chega a um extremo, ela pode sim ser aplicada uma multa que vai até o décuplo da taxa condominial. Quer dizer, não sai barato, né? Além de provocar muito problema aí na convivência que é diária, né? Sim. Bom, e nós temos uma pergunta de telespectador. Vamos conferir. O que fazer no caso de um vizinho que incomoda muito com som alto? Doutor Márcio, esse é um problema que acontece muitas vezes, né? O que o morador que está se sentindo ali incomodado deve fazer? Primeiro ponto é fazer uma reclamação para a administração, para o síndico, informando, obviamente, que existe aí um barulho, um som alto que está incomodando ou perturbando o seu sossego. Eu, muitas das vezes, oriento, até recomendo que a pessoa grave, com hoje o celular tem essa possibilidade, para que ele possa comprovar a alegação. Senão a gente vai entrar numa esfera de falta de prova. E aí nós temos 2 moradores no mesmo condomínio, um alegando uma coisa, de repente o outro alegando outra. Então, resumindo, tendo aí essa prova, faz a reclamação e o condomínio, através do síndico, vai notificar esse morador. Obviamente tem que estar isso descrito na convenção, no regimento interno do condomínio, notificar o morador para que ele se abstenha dessa prática, informá-lo que ele pode, por algum momento, estar causando algum tipo de desconforto, barulho, etc., atrapalhando a vida, o trabalho. Hoje em dia, muitas pessoas trabalham em casa, né? Exatamente. Então, está perturbando o sossego, o descanso, perturbando o trabalho. Enfim, e aí, se isso não for suficiente, novamente, né, assim como a doutora Betânia falou, aplicar uma multa e, numa outra situação, esse morador ofendido pode, sim, de forma pessoal, ingressar com uma ação contra esse vizinho por conta aí desse barulho que está perturbando, somado a uma outra possibilidade na esfera criminal de ele registrar um boletim de ocorrência por perturbação, sossego alheio, e aí a pessoa que está causando esse barulho e não teve aí uma medida, né, administrativa que pudesse coibi-la, sofrer aí um processo criminal e um processo civil por conta desses danos. E é bom a gente ressaltar, né, doutora Betânia? Muita gente pensa assim, o barulho só tarde da noite, de madrugada. Apesar da lei do silêncio falar ali que a partir das 10, um barulho alto durante o dia, como o doutor Márcio falou que muita gente trabalha em casa, tem criança, tem idoso, doente, barulho alto excessivamente durante o dia também pode gerar problemas, né? Sim, por quê? Porque a lei civil, quando ela fala de condomínios, ela fala de segurança e ela fala do bem-estar dos condôminos. Então, você não pode pensar num condômino apenas
como o titular único do direito de estar ali na comunidade. Eu sou DJ e eu vou ficar aqui gravando, o meu apartamento não tem isolação acústica e eu vou colocar música porque é o meu trabalho e não interessa. Não, você está em comunidade, em sociedade. A propriedade, ela tem que cumprir um papel social, isso é garantido na Constituição. Então, se você está atrapalhando a paz e o sossego dos demais, você tem que parar com aquela atitude, repensá-la e, se for chamado pelo seu condomínio, acate a admoestação. É a velha máxima do direito, né? O meu direito termina onde começa o do outro, né? E isso vale para o uso de áreas comuns, né? Que também costumam gerar muita briga entre vizinhos, né, doutor Márcio? Exatamente. É uma situação que, assim, às vezes o vizinho não respeita o espaço do outro, às vezes viola uma situação que poderiam ter um bom senso, um consenso, um entendimento. Fala, olha, eu vou evitar praticar um barulho excessivo, vou usar um salão de festa sem ter um som elevado, vou usar minha churrasqueira ou minha piscina sem tomar uma cerveja, de repente, próximo à piscina. Então, assim, todas essas medidas, elas, obviamente, num primeiro momento, elas recaem sobre a administração do condomínio, que precisa coibir isso, porque não é só o bem-estar daquela pessoa que está desfrutando, mas é o bem-estar de todos ali. Então, uma cerveja que caia numa piscina, por exemplo, vai afetar todos os outros moradores que gostariam de utilizar aquela área de lazer. Então, por isso que quando a gente fala, né, o condomínio, a principal motivação para a pessoa estar no condomínio é aceitar, ter uma boa convivência e saber lidar e conviver em sociedade. E todas essas regras têm que estar no regulamento interno, na convenção do condomínio, ou já são regras básicas que a gente pode usar, por exemplo, o Código Civil para poder... Não, o Código Civil estabelece algumas regras, mas as regras específicas de utilização variam de cada condomínio, de cada prédio. Então, por exemplo, um prédio tem piscina, tem um espaço de lazer, o outro prédio já não tem. Então, obviamente que isso muda de prédio para prédio. Obviamente que é importante que as pessoas e o condomínio tenha isso descrito na convenção, no seu regimento interno, para que dê subsídio ao síndico na hora dele aplicar uma advertência, uma multa e até buscar o judiciário. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui no nosso bate-papo. Nós vamos ao intervalo. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre o papel do condomínio na briga entre vizinhos. Sabe o que diz o Código Civil e como a Convenção e o Regimento Interno prevêem regras de boa conduta e punição aos moradores que descumprem as normas condominiais. Sobre o tema, eu continuo conversando com a advogada Betânia Oios, que atua na área de Direito Civil, e também com o advogado de Direito Condominial, Márcio Zuba. Doutora Betânia, uma dúvida muito comum que surge. Quando tem ali alguma confusão entre vizinhos, o melhor é procurar o outro vizinho em questão ou já acionar o síndico, o condomínio para poder resolver? Uma coisa tem que ficar clara. O síndico, ele não tem aquela responsabilidade legal de resolver conflitos, todo e qualquer conflito. É lógico que ele vai intervir no momento correto. Mas, inicialmente, como é um condomínio, como nós somos pessoas civilizadas, devemos ser, não é? Deveríamos ser, pelo menos. As pessoas devem conversar e tentar se entender. Se você perceber, a pessoa perceber que aquela situação ela está fugindo um pouquinho ao controle e que não vai ser possível conversar com o seu vizinho, é melhor chamar o síndico, relatar a ele o que está acontecendo e pedir a moderação da situação por ele. Um problema que acontece muito, animais de estimação. E às vezes é difícil controlar um cachorro que late muito, um gato que mia alto, ou que vai na casa do vizinho. Como controlar, como contornar esses casos, doutor Márcio? Essa situação, ela precisa ser o quê? Comprovada. Então, aquele morador que se sente ofendido precisa novamente gravar, repassar isso ao condomínio, falar, olha, existe uma situação que está me atrapalhando, perturbando o meu sossego, perturbando o meu trabalho, não estou conseguindo aquela concentração para poder efetivar o meu trabalho. Muito bem. Feito isso, a administração vai agir no sentido de notificar esse morador, comprovar para que o morador tenha
a noção do que aquele cachorrinho, aquele animal está atrapalhando ao seu vizinho. E aí, obviamente, se isso se reiterar, uma nova advertência ou uma multa. E, se for o caso, esse morador agredido, esse morador ofendido, poderá ingressar com uma ação contra o seu vizinho por conta desse dano que está sendo ocasionado. A mesma situação também se opõe àquela situação de o vizinho ofendido poder registrar um boletim de ocorrência por conta aí de uma perturbação ao sossego pela prática do barulho do seu animal. Obviamente que nessa situação o síndico ele vai tentar, de uma forma pacificadora, conciliar os ânimos aí e também não deixar que aquele animal esteja num ambiente que possa causar algum tipo de prejuízo a ele. Agora, descer com um animal solto no elevador, andar com ele sem coleira, não pode, né? Obviamente que isso deve estar descrito no regimento e na convenção, tá? No Distrito Federal aqui nós temos uma lei que realmente proíbe isso, tá? Mas a convenção é que vai ditar, olha, o seu cachorrinho tem que só utilizar o elevador de serviço, o seu cachorrinho pode utilizar o elevador de serviço, o elevador social, desculpa. Mas isso tudo, a regra da convivência tem que estar descrita no regimento e na convenção. Bom senso sempre, Bom né? senso sempre. Bom, e agora nós vamos falar de um outro tema que também desperta muita confusão entre os moradores. Eu chamo mais uma pergunta de telespectador. Vamos ver. O que fazer em caso de ameaça de vizinho em grupo de WhatsApp? Doutora Betânia, uma realidade que começa cada vez mais a tomar espaço nos condomínios são os grupos ali, que seriam só para discutir assuntos do condomínio, mas muitas vezes tem muita briga, né? Se houver uma ameaça aí, uma ofensa, o que fazer? Bem, como disse o doutor Márcio, nós temos que ter provas, né? Então, o STJ, ele já decidiu que apenas os prints não são suficientes. Você precisa ter um programa que grave aquela conversa. É um programa específico. Nós podemos lançar mão de profissionais para tanto, para gravar aquela conversa, para registrar aquela conversa e, de posse disso, tomar as medidas cabíveis. Fazer um BO, né, quanto à ameaça sofrida e também procurar um advogado para, se for o caso, ingressar com uma ação civil por danos morais. Os danos morais, eles são bem pesadinhos, né? E desestimulam a pessoa a continuar naquela senda pouco recomendável que ela escolheu. Vamos agora passar para a questão da segurança. Se um vizinho sabe que o outro está adotando práticas que colocam em risco a segurança de outros imóveis, de outros vizinhos, seja deixar qualquer pessoa frequentar, seja colocar algum aparelho que pode provocar um curto-circuito, o que ele pode fazer? Esse morador que descobriu essa situação, primeira coisa é comunicar ao síndico. Segunda coisa é o síndico também buscar averiguar dentro do seu condomínio qual é o tipo de situação que está gerando uma fragilidade na segurança, tá? Seja ela com portão aberto, seja ela com algum tipo de equipamento eletrodoméstico, etc., tá? Para que ele possa, num primeiro momento, se amparar, buscar solucionar esse problema e, obviamente, notificar esse morador para que ele se abstenha da prática desse ato. Se esse morador não tiver o bom senso, se esse morador, obviamente, continuar a praticar atos que violem a segurança do condomínio, o síndico, obviamente, vai num primeiro momento, essa notificação, advertência, etc., questões administrativas. E no segundo momento vai ter que ser mais incisivo, vai ter que entrar com uma ação contra esse morador para que ele se abstenha e, eventualmente, cobrar dele algum tipo de prejuízo ou dano que ele causou ao condomínio por conta dessa ação. Mas, para isso, ele vai estar respaldado através das notificações, das advertências, das multas, enfim, de toda a documentação que comprove que esse morador está deixando de agir com o dever de cautela necessário em detrimento aos outros moradores do condomínio. Vamos falar então agora sobre obras, doutora Betânia, que também é um assunto meio controverso aí. Toda obra num condomínio, ela tem que ser autorizada? Tem que ser comunicada previamente para o condomínio, para a administração? Isso depende muito do que está no regimento interno, tá? O Código Civil fala que você deve comunicar ao condomínio que você vai fazer a obra. Mas, como tem o regimento interno, como tem a convenção, que colocam normas, estabelecem normas. Olha, não pode fazer obra à noite. Eu, por exemplo, no meu prédio, onde eu tenho o meu escritório de advocacia, nós só podemos construir lá à noite. Porque é um prédio comercial. Exatamente. Então, durante o dia,
várias pessoas têm construído. E aí a gente tem que ligar para a portaria, entrar em contato com a administração para avisar aquela pessoa de que ela está fugindo um pouquinho das regras que são estabelecidas. Então, é sempre bom, é muito importante que se tenha um regimento interno muito amplo, né? Não amplo assim, generalista, não. Um amplo pontual, que veja cada necessidade que está ali, que se apresente, que possa se apresentar, para que o síndico ele tenha meios de aplicar as leis, as regras. Não é? E as obras, né, elas não podem incomodar o sossego dos outros condôminos, como, por exemplo, no meu prédio, que não pode ser durante o dia, e também elas não podem colocar em risco as demais unidades. Pois é, muitas vezes a obra causa um problema, né? Se, por exemplo, você coloca peso demais num apartamento, isso pode provocar problemas ou pode provocar um vazamento no apartamento de baixo. E aí? O dono do imóvel em questão é responsável, doutor Márcio, por não só cessar o problema, mas também ressarcir os gastos? Isso, vamos lá. O primeiro ponto é identificar de onde vem o vazamento. Se o vazamento é de uma área comum ou se o vazamento é de uma área privativa. Para a área comum, o síndico vai ser o responsável para buscar a solução daquele caso. Para a área privativa, o morador, dono da unidade, vai ser o responsável de sanar aquele problema e ser o responsável de, eventualmente, ressarcir o seu vizinho que teve aí algum móvel prejudicado, algum item prejudicado, tá? Mas, via de regra, o primeiro ponto que existe nos condomínios é você identificar esse problema. Por isso que é aconselhável, quando a pessoa vai fazer uma reforma no seu apartamento ou vai mesmo fazer uma alteração completa da planta, primeiro comunicar ao síndico. Segundo, ter uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica emitida por um engenheiro, que comprove, que ateste a segurança, que ateste que não vá haver um risco para a edificação, assim como a doutora Betânia falou. E isso vai gerar não só segurança para aquela pessoa que está fazendo a reforma, mas vai gerar segurança para o síndico e para os outros moradores. Doutora Betânia, em condomínio, geralmente a gente pensa em apartamento, mas uma realidade de Brasília e de vários lugares são condomínios de casas. Nesse caso, o material da obra pode ficar do lado de fora, atrapalhando a rua ou a calçada do vizinho ou não? Novamente, nós estamos falando de segurança e bem-estar dos condôminos. Não interessa se é um condomínio vertical ou horizontal. Toda e qualquer medida que um dos condôminos resolver tomar, eu vou fazer uma obra em casa e vou chamar uma caçamba. E ela vai ficar bem no meio da passagem. Como assim? E o direito de ir e vir dos demais? Como que fica? Então, o seu direito começa quando o meu termina. Não pode ficar o material jogado no meio da passagem, impedindo a passagem, muitas vezes causando dano ao gramado do seu vizinho, que muitas vezes os seus funcionários, as pessoas que estão trabalhando na sua casa, jogam o resto de obra. Não tem cuidado, né? Não tem cuidado nenhum no jardim do seu vizinho. E isso, hoje em dia, nós sabemos que jardinagem não é algo barato, não é? Então, ele vai ter que tomar todos os cuidados para não gerar prejuízos aos demais condôminos. E vamos à última pergunta que a nossa produção recebeu. As penalidades para proprietários e inquilinos que desrespeitam as regras de condomínio são as mesmas? Doutor Márcio, tem diferença aí ou a punição é a mesma? Olha, tudo vai depender do que está descrito no regimento e na convenção, tá? Em alguns casos, a gente já viu que tanto o morador, que pode ser o inquilino, quanto o proprietário, recebem as mesmas notificações. Ou seja, isso também é uma forma de administração poder repassar ao proprietário, falar, olha, aconteceu tal fato com o seu inquilino, fique ciente de que isso pode gerar um problema para você no futuro. Então, resumindo, essas informações elas vão estar descritas no regimento e na convenção e, de uma certa forma, elas ajudam a administração do condomínio a, primeiro, administrar, segundo, a informar o proprietário do imóvel de que, olha, seu inquilino está causando algum problema, está causando algum tumulto, está gerando aqui um desconforto para a gente, para que, de repente, até o próprio proprietário possa rescindir esse contrato ou ficar atento com o seu inquilino. Então, de uma forma ou outra, é importante e acho que é interessante essa situação de notificar o morador, que foi um infrator, que está residindo no imóvel, mas também o proprietário, para dar ciência dele daquele fato. Até porque ele pode ser responsabilizado depois. Exatamente. De repente, é aplicada uma multa ao morador, que o morador, ele é um morador inquilino, ele é transitório ali naquele condomínio,
essa multa vai ficar vinculada à unidade e o proprietário pode ser que venha a ter que pagar. Doutora Betânia, para a gente encerrar aqui, uma dica para evitar a confusão com seu vizinho ali, que é o mais próximo ali do seu lado. Ter acesso ao regimento interno do condomínio, saber quais são os seus direitos e seus deveres, não é? E respeitar o direito do outro. O direito do outro, ele começa quando o seu termina. Dica importantíssima. Então, nós chegamos ao final do programa de hoje com esse recadinho. Bom senso sempre. Doutor Márcio, doutora Betânia, muito obrigada pela entrevista aqui, pela participação no artigo 5º. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo artigo 5º. Tchau!